Graças a Deus. Estamos numa semana chamada assim de Semana Santa, por conta da mensagem que esta semana transmite a cada um de nós. Nesta terça-feira temos de facto como base principal aquilo que está escrito em Mateus 24, o sermão profético conforme nos diz a Bíblia. E neste título de número 24 do livro de Mateus, dos versículos 1 a 25, nós encontramos aqui instruções que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu aos seus discípulos, e nós percebemos, por intermédio da mensagem de Cristo, que o nosso Senhor dedicou a maior parte do seu trabalho aqui na terra ao ensino. Ele procurava ensinar, procurava capacitar os seus discípulos para que, tendo conhecimento de como é que as coisas são, no futuro eles pudessem se prevenir ou se defender de alguma situação ou de alguma adversidade. E nós entendemos por que deste insistir no ensino. Quando olhamos para 2 de Timóteo 3,16, diz que a palavra de Deus ela é a única que tem o poder de instruir o homem para que este homem instruído possa prosperar sobre esta terra. Neste capítulo 24, dos versículos 1 a 25, alguns aspectos aqui nos chamam a atenção. Nós encontramos que no princípio, o Senhor Jesus Cristo, quando saía do templo, aproximaram-se os seus discípulos. E nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele diz que, olha, não se preocupem com aquilo que são os sinais. Mas nós acabamos entendendo a preocupação dos discípulos em perceber quais é que são os sinais que antecedem ao último tempo, porque nós olhamos nos dias de hoje e as pessoas querem saber quando é que será em termos de data. Vendo que está próximo, querem consertar-se com Deus, não, mas sim porque querem aproveitar esses dias que faltam para poderem fazer e desfazer segundo as suas próprias vontades. Mas o Senhor Jesus Cristo mais uma vez chama a atenção que, olha, não se preocupem com o dia de forma exata, porque esse é um segredo que mais ninguém conhece senão o Pai. Nos últimos tempos, eles vão de chegar como fruto de uma sequência de eventos combinados que vão acontecer, e depois disso é que de fato teremos os últimos tempos. Ele fala de guerras aqui em Mateus 24, fala de nações que vão se levantar contra nações, reinos contra reinos, fala de fome, pestes e terremotos. Quando estes eventos forem acontecer de forma combinada, prestem atenção, porque de facto o fim dos tempos estava chegando. Nós vemos uma sequência de eventos que vão acontecendo: fome, tempestades, guerras de um lado para o outro. E isto só nos mostra, baseado naquele que é o conhecimento da palavra de Deus, de que os tempos de facto estão a ocorrer. Então, organizem-se e preparem-se, porque de facto o dia e a hora ninguém conhece. É aqui onde está de facto o mistério do amor de Deus. Deus, ele vai precavendo os seus. Por causa do amor que ele tem para conosco, ele nos dá esta antecedência de eventos para que nós possamos, acima de tudo, nos guardar. Agora, o nosso Senhor, ele procura com isto, demonstrando aqui que muita coisa vai acontecer. Muita coisa que em algum momento até a fé daqueles que, vamos assim dizer, são os escolhidos de Deus, em algum momento vai ficar um pouco abalada por causa daquilo que vai acontecer e da forma como vai acontecer. Em tudo isto que for acontecer, o que cada um de nós deve fazer é manter a fé. Só Deus é quem conhece o segredo. Só Deus é que sabe o dia, só Deus é que sabe a hora. Nós estamos nesta semana, uma semana que é caracterizada por um misto de sentimentos. Em algum momento há um sentimento de dor pelo sofrimento que o Senhor passou, mas esta mesma dor transforma-se em alegria, em vitória, quando no domingo nosso Senhor ressuscita. Então nós somos chamados esta semana, mais uma vez, a colocarmos a mão na consciência, diante dos eventos que estão a suceder. Qual é a minha posição? Paulo diz uma coisa: aquele que considera-se em pé, procure se manter em pé para que não caia. Em que condições nós estamos? Aqueles que estão ao nosso redor, em que condições estão? Então, que nesta semana, acima de tudo, nós possamos refletir sobre a nossa fé e possamos, de fato, olhar tudo isso. Ele aceitou este sofrimento todo, mas para que nós, no fim, pudéssemos ter uma vida tranquila, uma vida carregada de paz, uma vida carregada de alegria. Todo aquele que é crente, que é filho de Deus e que tem, de fato, o seu juízo no lugar, quando essas coisas acontecem, ele não fica surpreendido e nem sequer fica assustado.
ele não procura ouvir vozes externas, mas ele ouve aquilo que Deus diz e, acima de tudo, ele consulta o que as Escrituras dizem acerca disso. Porque toda a verdade está na Escritura. Nós só iremos ter proteção se nós, de facto, tivermos o cuidado de meditar constantemente na palavra. Mas uma coisa me agrada neste sermão que ele dava. Ele dizia que, olha, quando o Evangelho do Reino for pregado, a todos, aí é que será o fim. Então, isto mostra que a segunda vinda de Cristo em algum momento está dependente de nós pregarmos a palavra de Deus, para que ninguém fique sem conhecer a palavra de Deus, para que ninguém diga em algum momento que eu não tive oportunidade, eu não sabia que havia um Salvador, porque ninguém me disse. Então fica a responsabilidade, vamos pregar a palavra de Deus, vamos pregar a verdade, não importam as circunstâncias, nosso Senhor morreu para que nós pudéssemos ter uma vida tranquila e abençoada, em nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana de reflexão, uma semana de festa, e que possamos todos ter festas felizes, porque estamos mesmo em festa, em nome de Jesus. Amém.